você paga mais de R$ 400 na sua conta de luz, esse recado é para você. O nosso canal conseguiu uma parceria exclusiva com empresas da energia solar. E, para garantir a vocês um desconto de 13 a 20%, é só vocês se cadastrarem no link abaixo, que também vai estar nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Totalmente seguro, totalmente legal, aprovado pela Enel. É só você se cadastrar e aproveitar o benefício. Pense bem, o mínimo que você vai economizar é R$ 600 por ano. É um bom dinheiro para sobrar no bolso, né? É rápido e fácil. Só se cadastrar no link abaixo, seguir o passo a passo que não leva nem 2 minutos e aproveitar esse benefício aqui exclusivo do canal. Lembrem-se, são 70 mil vagas no Brasil. Não são 70 mil vagas no canal, são para o Brasil. Então, quem se cadastrar primeiro, leva. Olá, família, boa noite a todos os presentes. Hoje eu tô cansado, tô realmente cansado. Mas vamos a um caso novo aqui no canal. Um caso em que aconteceu aqui no estado do Rio, mais precisamente Itaperuna. Uma família que perdeu sua vida, retirada por quem? Por um bandido? Não. Por um criminoso? Não. Pelo filho do casal. Um adolescente de apenas 14 anos de idade que vitimou sua família. Seu pai, sua mãe e seu irmãozinho de apenas 3 anos de idade. Mas essa história começa muito antes, tá? Das vítimas, antes das vítimas serem encontradas, da forma com que foram encontradas, essa história tem que ser falada bem antes, cerca de 6 meses atrás. Mais precisamente, antes do Natal, tá? Antes do Natal. Esse adolescente de 14 anos, ele teria um relacionamento virtual com uma menina de 15 anos. Eles já se conhecem há cerca de 6 anos, tá? Quando o garoto tinha apenas 8 anos de idade e a menina 9. Eles jogavam jogos juntos, jogos online, e dessa amizade foi aumentando, até que há um ano eles decidiram que iam namorar. Ele com 13, ela com 14. Só que esse namoro teria que ser virtual, porque ele é de Itaperuna, estado do Rio, e ela é de Águas Boas, ou Água Boa, né? No Mato Grosso, estado do Mato Grosso. É Água Boa ou Águas Boas? Agora eu fiquei na dúvida. Água Boa. Água Boa. Muitas pessoas falaram Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso. E desse relacionamento eles queriam se encontrar. Só que os pais, tá? Os pais do garoto, a mãe e o pai, o Carlos Teixeira e a Inália Teixeira, não permitiram que o garoto viajasse até Mato Grosso. Afinal, um adolescente de apenas 14 anos de idade. Começa ali esse enfrentamento. Os pais falam que não vão deixar, não vão permitir de forma alguma. E eles continuam com esse relacionamento conturbado virtualmente. E a menina começa então a pressionar o garoto. Começa a pressioná-lo: você não gosta de mim, você não quer ficar comigo, me prova, você não é homem para encarar os seus pais. Durante 6 meses, cerca de 6 meses, essa garota, ela coloca uma pressão psicológica nesse menino, que ele simplesmente também surta. Os dois não têm a cabeça no lugar, tá? Fato. Os dois não têm a cabeça no lugar. Mas durante 6 meses, eles ficam planejando e vivendo numa realidade alternativa, se é que eu posso chamar assim. Eles começam a tratar suas famílias como personagens de um jogo. Um jogo que é The Coffin of... deixa eu lembrar o nome do jogo. The Coffee of and Leyley. Tradução: O Caixão de Andy e Leyley. Esse é o nome do jogo. É um jogo online para maiores de 18 anos acontece num mundo distópico em que esses dois irmãos, são dois irmãos, estão presos em um apartamento e têm que lidar com as mais diversas atrocidades. Dentre elas, eles cometem vários crimes
e aprendem como sair desses crimes, esconder pessoas sem vida, fazer as pessoas ficarem em partes, se alimentar dessas partes, ter uma relação íntima, incestuosa, já que são irmãos. Isso tudo dentro do jogo. E nesses 6 meses, eles começam a tratar os pais dele e os pais dela como personagens desse jogo. E no último pedido que o garoto fez ao Carlos, ele deu negativo. Ele falou que não ia permitir ele sair daqui para encontrar uma menina no Mato Grosso. Afinal, a distância é enorme. E a menina fala, então, você não gosta de mim. Se você não é homem para enfrentar os seus pais, nós vamos terminar o namoro. E ele falou assim, não, tudo que você mandar, eu faço. O garoto fala para ela, tudo que você mandar, eu faço. Então eles começam a planejar, conforme o jogo, o que fariam primeiro com os pais dele, tá? Primeiro com os pais dele. Vamos fazer como? Vamos utilizar uma arma pérfuro-cortante, vamos utilizar uma arma de fogo, tá? Meu pai tem uma arma de fogo, ele me ensinou a usar, tá? O Carlos, ele tinha uma arma registrada, ele era colecionador, chamado CAC. Ele tinha essa arma que havia ensinado, inclusive, o filho a manusear a arma, municiar e atirar. O pai ensinou ao garoto de 14 anos tudo isso. Talvez por conta de defesa, alguma coisa do tipo. Meu filho homem tem que aprender a utilizar. Mas o fato que ele ensinou. E aí ele fala para a menina, olha, eu sei, meu pai tem aqui. Então, mas você não tem coragem. Eu tenho. Duvido você ter coragem. Não, eu tenho, vou fazer. Eu quero ver então. E foi isso. Aí depois de outra mensagem, ele começa a planejar verdadeiramente o que aconteceu, tá? Verdadeiramente eles começam 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, né? Já que o crime aconteceu dia 21 de junho. Eles começam a trocar mensagens de como fariam. Deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui para botar para vocês verem. Uma das mensagens, tá? Acho que essa aqui dá para mostrar. Essa dá. Ei, amor, eu tenho um plano para tirar a vida dos meus pais. Só que vou ter que tirar a vida deles mais cedo do que eu imaginava. Se meu pai for embarcar quinta, tenho que tirar a vida dele semana que vem. Aí fala dia 26 de maio. Dia 26 de maio, um mês antes. Tirar a vida dele a tiros é mais garantido. Tá? Aí tá lá, na verdade, isso foi um mês antes, tá? Um mês antes. Eles começam a planejar tudo. Na madrugada, ali, dia 21, o garoto começa a conversar com a menina. Eles começam a conversar ali pelo celular. Ela não tem celular, tá? Diga-se de passagem, ela não tem celular. Por quê? Porque quando ela tinha 12 anos, há 3 anos atrás, mais precisamente, ela estava de papo com um menino, com um rapaz mais velho. E a mãe viu a conversa e proibiu que ela utilizasse o celular, tirou o celular dela. Só que ela, espertamente, começou a utilizar o quê? O laptop da família. Os pais acharam que não teria problema usar o laptop para ver coisas de escola, pesquisas. Só que, na verdade, ela estava entrando em jogos macabros e conversando com um adolescente ali e planejando isso. No dia 21, eles começam a conversar, ele vai e compra um energético para poder ficar acordado, e nessa conversa eles falam, vai ter que ser hoje, vai ser hoje. Aí ela, duvido, eu vou começar. Eles continuam conversando, aí ela fala assim, eu vou começar a contagem regressiva então para você fazer, quero ver se você tem coragem. Aí ela começou a contar, ela começou a contar. Ela começou, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. E ele sai, pega a arma do pai, vai no quarto, que estava todo mundo dormindo. Nesse quarto estava dormindo o irmão mais novo, o pai e a mãe, inclusive ele, porque eles estavam utilizando o ar-condicionado, e o ar-condicionado só tinha num quarto. Ele pega a arma, chega próximo ao pai e faz o disparo na região da face. Aí, com o celular, ele fala, atirei nele. Aí ela fala, agora atira nela. Aí ele vai, atira na mãe. A mãe assustada, atira na mãe. Isso ele tá de frente falando com a menina e atira. Aí ela fala só, ó, não, o garoto não, o menino não. A criança não, a criança deixa viva. Aí o que ele responde para a menina? Olha, eu não tenho coragem de deixar ele vivo não. Eu gosto muito do meu irmão. Ele vai sofrer muito sem os pais. É o melhor acabar com o sofrimento. E o que ele faz? Dispara contra o irmão mais novo. Depois que ele faz isso, ele pega, tira uma foto da família e manda para ela. E ela fala, e as frases dela são assim: nossa, que nojo, que seres nojentos. E agora, o que vamos fazer? Como é que vai limpar? Você usou o que na mão? Você usou a fronha, como a gente combinou? Para não deixar marca de pólvora? O que você usou? Não, usei. E agora, como é que a gente vai limpar isso? O que você vai fazer? Vai dividir em partes para dar ali para a criação suína? Ele, não sei. Ele então pega um óleo, tá? Um óleo e passa ali na casa para poder ter forças para arrastar o pai, que não é leve, né? E a mãe. E coloca no quintal. Nós vemos ali diferença de tamanho do pai para ele. Absurdo a diferença. Ele não teria forças aqui para fazer isso. Por isso que ele utiliza arma de fogo. E eles começam ali a planejar como é que dariam fim naquilo, sem deixar ali as suspeitas. Ele depois vai, pega o celular do pai, descobre que nos aplicativos do pai, o pai tem um valor no fundo de garantia, no valor de 33 mil reais e alguns centavos. Ele começa a pesquisar como é que ele conseguiria sacar esse dinheiro de uma pessoa falecida, como é que ele conseguiria pegar esse dinheiro, como é que ele poderia vender a casa, vender o carro, vender os móveis, vender as coisas da casa para poder ir para Mato Grosso. E ela nessa conversa, começa a falar com ele: você está online e não me responde? Por que você não está me respondendo? Pressionando o garoto que tinha acabado de ceifar a vida da sua família. Ele, não, eu estava aqui, eu estava puxando eles aqui para fora. Mas você botou um lençol embaixo? O que você fez? Botei, consegui arrastar, botei um óleo por baixo para não deixar marca, depois vou limpar aqui. Tá? Faz o seguinte, tem alguma fossa? Tem. Então joga eles lá, depois a gente vê o que faz. Aí pega, ele carrega, puxa a família inteira. Que é essa imagem aqui, para vocês terem ideia, aqui, ó. Acho que aqui vai dar para ver. Deixa eu ver se eu coloquei essa imagem. Aqui, o local onde eles estão fazendo ali. Lá no fundo da casa. E ele coloca ali o pai, a mãe e a criança. Dia seguinte, cadê a família? Cadê a família? Cadê a família? A família, a avó, né? A avó paterna, a avó dele, começa a ficar preocupadíssima com o volta da família. E ele fala o seguinte: olha, meus pais saíram correndo aqui porque o meu irmãozinho engasgou com parafuso
E eles foram pro pronto-socorro. Aí eu não sei mais, fiquei em casa sozinho. E a avó vai atrás do pronto-socorro e descobre que ninguém deu entrada lá. Ninguém. Ninguém da família. E a avó fica super preocupada. O que a avó faz? Vai na polícia e faz o boletim de ocorrência de desaparecimento da família. E assim começa. Ela volta para casa e frustra os planos do garoto, porque ela encontra a arma do crime e guarda, leva para casa dela. Aí a menina e ele falam assim: o que a gente faz? Eu tiro a vida da minha avó também? Aí ela: não, não, vai dar muito na cara, vai dar muito na cara. Mas você não podia ter deixado ali, você tinha que esconder essa daí. Nosso plano era esse: você pegar essa arma, trazer para cá para tirar a vida da minha mãe. E por consequência também do pai, né? E agora, como é que a gente vai fazer? Já que com a mão você não consegue. E a polícia começa a trabalhar. Aí no dia que a polícia vai na casa, o odor começa a aparecer. E a polícia vai, espertamente, vai ao local ali, atrás da casa, encontra os corpos. Vê que tudo não passou de uma encenação. Vê que tudo ali foi encenado. E aí, vamos continuar, vamos piorar mais a situação, vamos piorar mais. Eles localizaram os corpos deles, né? Aí pegaram o menino e levaram para o depoimento. Aí no depoimento, ele sentado, como eu estou conversando com vocês aqui, ele começa a falar que estava todo mundo dormindo no mesmo cômodo, por conta do ar-condicionado, que ele tomou energético para poder ficar acordado até mais tarde, e depois foi procurar no celular do pai se tinha algum dinheiro, e a polícia ficando assim, ó. E ele vai contando detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. E a polícia pega o celular dele, né? Apreende o celular. Quando a polícia apreende o celular, ela não vê um adolescente com transtornos. Ela acha dois adolescentes com transtorno, porque até aquela hora não tinha o conhecimento da namorada. E ele vai falando, conversando friamente, rindo, brincando, e você, e você não está arrependido? Não. Se eu tivesse que fazer, eu fazia de novo, de novo, de novo. Não tem por que ficar arrependido. Todo mundo morre. Essas foram as respostas dele. Se eu tivesse que fazer, eu faria de novo, de novo, de novo, porque todo mundo morre. E aí que o negócio começa a ficar feio. A polícia apreende o celular, aí descobre essas conversas de 6 meses. Os jogos que eles acompanhavam, eles não jogavam. O pior, eles não tinham permissão para jogar esse jogo. Olha só, não tinham permissão porque é um jogo para maiores de 18 anos. É um jogo de terror bem macabro. Mas o que eles faziam? Eles viam os vídeos do YouTube das pessoas jogando e fazendo o chamado react, a reação ao jogo. Então eles não consumiam diretamente o jogo, mas as reações. E cada jogo, esse jogo que eu falei aqui, é esse mesmo. O caixão de o caixão de Andy e Leyley. The Coffin of the Coffin of and Leyley. É esse o nome do jogo. O inglês é péssimo. É isso. The Coffin of and Leyley. É o caixão de Andy, o caixão de Andy e Leyley. E eles vão ver ali as redes sociais deles. Cada coisa mais macabra que a outra. Cada coisa mais macabra que a outra. Ver ali todo o planejamento de 6 meses, da forma, a frieza, o desdém, a falta de empatia, o jeito que eles começam a tratar ali a família dele e dela, como se fossem personagens descartáveis do jogo, que eles chamam ali de NPCs, né? Personagens secundários.
E dentro dessa frase, dentro dessa conversa, eles pegam a seguinte parte: olha, atirei nele. Tá, agora atira nela. Agora atirei nela. Não tiro, não, agora não tira a vida do seu irmão, não. Não, eu vou fazer isso porque eu não quero vê-lo sofrer. Aí ela, no final, nossa, eu estou orgulhosa de você. Eu estou orgulhosa de você. Eu não poderia imaginar que alguém poderia fazer isso por mim. Eu estou com muito orgulho de você. É macabro a frase dela. Eu estou orgulhosa de você. Eu nunca imaginei que alguém faria isso por mim. Quando a polícia vê, quando a polícia vê essa frase, eles pegam e falam assim: opa, ela não é testemunha nem nada disso. Ela é participante, ela é partícipe. Ela, apesar da distância, ela é coautora, ela induziu, ela manipulou e ela fez com que ele cometesse esse crime. Ela é tão responsável quanto. Aí a polícia de Itaperuna pega o garoto, manda para um instituto, o Instituto Sense, que fica em outra cidade. Ele fica lá apreendido, né? Porque ele não é adolescente, não é preso, é apreendido, 14 anos. E começa ali a procurar a menina. Manda ali, eles fazem um duo com a polícia de Água Boa, de Mato Grosso. Descobrem quem é a menina. Aí a polícia de Mato Grosso fala assim: meu Deus. Quando o delegado viu toda a conversa, falou assim: não, isso não é verdade. Aí o delegado vai, pega os investigadores, vai na casa da menina e intima a menina. Quando chega na casa, a mãe da menina praticamente tem um surto. Vocês estão loucos, vocês estão malucos. Minha filha quase não sai de casa. Minha filha é uma filha exemplar. Só tira nota boa, não me dá trabalho. Ela nunca faria isso. Ela nem celular tem. Como é que ela estava conversando com esse menino? Aí a polícia vai, chama, convida eles para a delegacia e mostra tudo. E mostra a conversa toda, todos os 6 meses de conversa. A mãe vai ficando branca, branca. O sangue vai sumindo. O sangue vai sumindo, sumindo, sumindo. Naquele dia mesmo, no dia 30, a menina fica ali na delegacia, apreendida numa cela separada, e a mãe vai tomando ciência, ciência, e o delegado vai conversando ali de uma forma com que ela conseguisse enxergar. E o pai e a mãe vão ficando cada vez mais. Até o ponto que a mãe lê que ela seria a próxima vítima. Porque estava escrito ali nas mensagens dela: ah, hoje eu perdi a oportunidade. Minha mãe estava descendo a escada. Se eu tivesse ido um pouquinho mais rápido, era só empurrar ela. Mas eu estou pensando como é que eu vou fazer isso para aparecer um acidente. E ela vai colocando situações ali em que ela poderia ter tirado a vida da mãe e não fez por um triz. E a mãe começa a se lembrar de algumas situações que aconteceram junto com a filha em que ela se machucou. E sério. E ela vai conversando e vai caindo a ficha. Aí no final, a mãe da menina vê a seguinte frase: não esquece, isso hora depois dele ter ceifado a vida da família. Olha, não esquecem, você vai trazer essa mesma arma para fazer aqui em casa, para fazer com a minha mãe, que a gente fica livre de todo mundo. Lógico que fazendo com a mãe teria que fazer com o pai dela também, né? Mas ela fala só da mãe. Parece que o pai ela nem considera. O pai, se a mãe é um ser secundário na mente dela, o pai é inexistente. E a mãe toma ciência daquilo tudo.
Aí pegam agora a menina, levam para um centro socioeducacional para adolescentes femininas, que é tipo uma prisão feminina, e ela está à disposição. E ali, conforme a mãe da menina vai lendo o teor das mensagens, ela vai descobrindo quem é a filha. Porque para ela, o fato de não ter celular estava protegida desse mundo virtual. Mas a mãe da menina descobriu que ela tinha em casa uma sociopata totalmente fria, que não ligava para ninguém da escola nem ninguém do mundo. Seu único divertimento era fazer o menino de gato e sapato e fazer o que ela mandava. É como se fosse o dominante e o dominado. Ele faria tudo que ela mandasse. Ela mandou, tira a vida dos seus pais, ele fez. Entrou em atrito ali com o menino, com o mais novo, porque ele pensou no sofrimento do mais novo e não ter os pais, e tirou como se fosse uma certa pena do menino, um ato de compaixão na cabeça transtornada dele, e que gerou ali, eu não mandei você fazer isso, não mandei você fazer isso, mas agora fez. Depois a gente vê. E ali a frustração deles quando a avó paterna descobre a arma e leva com ela. Porque para ela nem fazia sentido vai deixar uma arma na casa de um adolescente com um adolescente. E eles ficaram discutindo, não, vamos tirar, vamos. Ele fala, vamos tirar a vida da minha avó também. E ela, não, vai chamar muita atenção, vamos dar outro jeito. Vamos esperar a poeira baixar. Ela fala para não fazer porque ia ficar muito na cara. Muito na cara. E aí, o que eles fazem? Começam a conversar, começam a rir, a brincar, falar dos jogos, falar do sentimento deles. E mais uma vez ela fala: você não sabe o quanto eu estou orgulhosa de você. Eu nunca achei que alguém fosse fazer um ato desse por mim. Você me provou que é digno de ficar ao meu lado. Olha a frase da menina. Você me provou que é digno de ficar ao meu lado. E aí, quando ela é apreendida, ela começa os presos, né? Tem outros presos na delegacia, que começa a conversar com ela. Por que uma menina por que uma menina está presa aqui? Ela começa a rir. E ela começa a fazer amizade com os outros presos. Amizade não, né? Ela começa a se vangloriar. E fala: não, porque tinha um garoto que gostava de mim e eu mandei ele, como prova de amor, tirar a vida dos pais dele. E ele fez. Eu não achei que alguém fosse fazer isso por mim. E ela começa a contar com um ar, para esses presos, com um ar de prazer, com uma certa autoridade, um sentimento de dominância, que até os presos ficaram intimidados por ela. E tinham presos cascudos lá. Até os presos ficaram intimidados. Aí ela foi levada agora para o local, para esse local socioeducacional só de meninas. E mal chegou lá, quem está sendo a referência do local? Ela. Enquanto o menino está todo acuado lá, no local que ele está, ela virou referência.
É como se já tivesse virado ali a dona do pedaço. E vocês vão me perguntar: existe algum arrependimento? Eu vou dizer para vocês, os delegados ficaram absolutamente espantados, tanto com o depoimento de um quanto de outro. Uma narrativa linear, sem emoção, como se estivessem falando do jogo. E que os personagens descartáveis fossem os familiares. Os personagens descartáveis foram os familiares. Que, primeiramente, foram a família dele, pai, mãe e irmão mais novo, e depois, por consequência, seria a família dela. Mãe e também o pai. O local de Água Boa até tentou ali, algumas pessoas ficaram contra a família da menina, mas a mãe e o pai sequer sabiam da existência do menino. A mãe e o pai sequer sabiam da existência desse garoto. Quanto mais das conversas. E das conversas que eles viram, que não viram tudo, porque tem coisas mais pesadas ainda, eles já viram que não conheciam a filha. E estavam criando ali dentro, não uma adolescente, mas uma verdadeira serial killer. E ele também. Parece aquela história americana de Bonnie e Clyde. Isso. Bonnie e Clyde, adolescente. Você acha que eles teriam freio? Não. Fizeram isso rindo. Rindo. Se tiverem a oportunidade no futuro, você acha que não vão fazer? Vocês acham que daqui a 3 anos, porque infelizmente é o prazo que eles vão ficar, 3 anos, se não for constatado ali um transtorno antissocial gravíssimo que impeça que eles voltem à sociedade, daqui a 3 anos estão os 2 livres. Livres. Daqui a 3 anos, os 2 livres. Sem ficha criminal, sem nada. Não vai ter ficha criminal, porque adolescente não deixa ficha criminal. Né? E aí, assim, os 2, com toda certeza, irão se encontrar daqui a 3 anos. E do encontro dos 2, o que vocês acham que vai acontecer daqui a 3 anos, 4 anos, 5? Eu tenho certeza que se eu estiver vivo aqui, eu digo com toda certeza, se eu estiver vivo e se eu estiver com um canal, se ainda existir o YouTube, que eu não sei como é que vai ser daqui a 5 anos, vai que existe uma terceira guerra mundial, deu uma pane na internet, uma pandemia, não sei. Mas se eu estiver aqui, eu tenho certeza que daqui a 4, 5 anos eu vou estar dando uma notícia falando desse caso. Se vocês lembram de uma matéria que eu fiz há 5 anos atrás? Isso. E eu tenho um outro ponto. Os 2 são complementares, né, entre si. Então, um manda, outro obedece. Um oferece risco para o outro? Nem um pouco. É como o yin e o yang. Se complementam. O mandado, sem sentimento nenhum, a não ser as ordens da dominante. A dominante, sem sentimento nenhum, a não ser o prazer sórdido em mandar e ordenar que o seu submisso faça o que ela quer. E o que eu digo que ela quer, nos referimos a vidas retiradas. Isso está claro. Se não for que nem um Champinha, que foi preso, menor de idade, fizeram uma manobra para ele nunca mais sair, esses 2 aí, daqui a 3 anos, quando forem maiores de idade, vão estar
vão estar estampando as páginas policiais com toda certeza. Se fosse nos Estados Unidos, esses dois seriam julgados como adultos, pegariam a prisão perpétua e nunca mais incomodariam ninguém. Mas aqui no Brasil, são considerados crianças e adolescentes, com medidas, atos infracionais, análogos a crimes, com uma detenção máxima de 3 anos. É isso. Então daqui a pouquinho estão aí, livres, sem culpa, sem nada. Todos. Ainda tem outra, né? Esses locais aí, esses centros educacionais de apreensão, vocês acham que vai ter alguma sociabilização deles? Eu acho mais fácil eles influenciar as outras. Ele não. Ele é pau mandado. Sem sentimento, sem nenhum, zero sentimento. Não sabe o que é família, não sabe o que é isso. Uma cabeça ali destruída. E não somente com a cabeça destruída, né? A gente vê aqui como é que eu posso dizer? Uma certa influência do meio digital. Não estou culpando o meio digital, nem longe disso, né? Mas há uma certa influência. Já que eles colocam a vida deles como se fosse a vida desse jogo, desses personagens. Que tem ali, é um casal de irmãos. Que tem relações incestuosas, que tem tudo ali. Tudo que você imagina que de degradável tem nesse jogo. Tudo que vocês imaginam. Ah, mas é para maiores de 18 anos. Aí eles vão ver pessoas jogando, vendo reações. Isso é abominável. E isso é só uma parte das mensagens, tá? É só uma parte. Porque o investigador de Itaperuna, que viu todas as mensagens, pelo que eu tive de informação, está tendo que passar por tratamento psiquiátrico e psicológico. Tamanho dano. Tamanho das conversas que ele viu. Uma escrita lá, não, separa em partes e dá para os suínos como ração. Uma conversa de um casal de adolescentes de 14 e 15 anos. Separa em partes. Depois você joga lá e depois você pega e separa em parte, vai ficar mais fácil. Só que não contaram que a avó paterna fosse dar falta tão rápido assim, né? Então não contaram com isso. Foi o que aconteceu. E é só o começo do caso. É só o começo das informações. Vendo ali, conversando com os policiais, é assustador. Assustador. E eu tô medindo muito as palavras aqui por conta da plataforma. Eu tô medindo muito aqui, eu tô colocando o menos sensível possível por conta da plataforma. Porque se eu pudesse falar de tudo aqui, eu garanto que das pessoas que estão aqui, acho que só ia ficar 10%, porque o resto não ia aguentar. Não iria. O que se lê ali, vê o pior dos filmes de terror, vira comédia. O que se lê nesses 6 meses de conversa deles, o pior filme de terror que vocês imaginem vira um filme de comédia. É isso, né? Acho que por hoje, acho que a gente cumpriu aqui um pouco desse caso. Vamos trazer mais desse caso, com mais informações, porque não dá para trazer de uma vez. Até porque tem que ter estômago para isso, né? Tem que ter estômago. Então, nós vamos continuar acompanhando, porque tem muita coisa. Muita coisa. Esses detalhes que nós falamos agora, acho que vocês não sabiam de tudo, já foi muita coisa, uma boa parte já tinha saído na mídia. Outros que nós falamos aqui é exclusivo. Mas
Eu vou trazer o resto. Eu vou tentar colocar de uma forma que a plataforma consiga entregar para vocês, rever as palavras, rever tudo, para que vocês tenham noção. E aí vai um recado para pai e mãe. Você acha que conhece seus filhos? Conhece não. A mãe só faltou chamar de. A única coisa que a mãe não chamou o delegado foi de bonito. Que de resto, a mãe, antes de ler as conversas, chamou o delegado de tudo quanto é nome. Só não chamou de bonito. Que de resto chamou de tudo. Só pra vocês terem ideia. Ah, mas não tem nem celular. Ela arrumou um jeito. Usava o laptop na cara dela. Na cara dela. Máscara social da menina? Total. Filha exemplar. Ótimas notas. Uma das melhores do colégio. Uma das mais inteligentes. Tudo organizado na casa. A única vez que eu dei uma dura nela foi por conta do celular. Mas aí deixou durante 3 anos sem celular, né? Será que foi tão pouco assim? A dura? Será que foi? É para se pensar, né? É para se pensar o quanto nós vemos aí uma mente em formação, que é o adolescente, né? Criança, adolescente são mentes em formação, influenciadas pelo meio externo, que diga-se de passagem, meio externo seria a internet, porque eles não precisam nem sair de casa, eles acessam o externo através de telas. E através dessas telas, olha os danos aí, olha os danos que estamos vendo. Vocês sabiam que o índice hoje de adolescentes e crianças com depressão é o maior da história? Vocês sabiam disso? Acho que as pessoas aqui ligadas à área de saúde mental podem responder. O índice de pessoas que retiram a vida, principalmente homens que tiram sua própria vida, o número quadriplicou. Crianças e adolescentes em atendimento hoje são 10 vezes mais do que no passado. Teremos a primeira geração, que será essa agora, que não conseguirá evoluir mais do que a geração anterior. É exatamente isso. Teremos uma geração que está vindo agora, que é incapaz de superar a geração anterior. E não são palavras minhas, não, tá? São de estudiosos. São de estudiosos. As pessoas podem falar, mas minha filha é diferente, meu filho é diferente. Eu não estou falando de um indivíduo. Estou falando do coletivo. E o coletivo a gente está vendo aqui. O coletivo ele permeia o seu conhecimento através do inconsciente coletivo. Você não às vezes nós nos pegamos como seres humanos pensando a mesma coisa. Uma moda, uma palavra, um jeito, que é chamado inconsciente coletivo. É quando as mentes meio que se conectam, como se fossem as abelhas. As abelhas ali se conectam ali pelos pensamentos, as formigas. O ser humano também é assim. E se todos que estão aqui, pararem para pensar, vão ver no seu inconsciente, olhando para todos os adolescentes hoje, que realmente os adolescentes que estão vindo não têm o preparo que é o nosso. Mas é culpa de quem? A culpa é minha. A culpa de todos os pais. Todos os pais. Porque se nós pais, hoje, criássemos nossos filhos como nós fomos criados, essa geração que está vindo teria salvação. Mas nós não criamos. Nós não criamos.
Nós somos permissivos, nós temos culpa. Culpa por trabalhar demais, por não ter tempo. Temos culpa. Então nós deixamos, e às vezes deixamos a criação dos filhos pelos avós, que já são pessoas idosas, que já não tem um pique que é característico, um pai ou uma mãe. Avó, avô, ama de paixão. Mas já tem aquele velho ditado, né? Avô e avó só serve para estragar neto. Porque não tem a voz que um pai e uma mãe têm. Não tem. E nem a responsabilidade deles. Já fizeram a parte dele em criar os filhos. E nós estamos errando. Eu acho que ainda dá tempo de consertar. Mas é consertar uma geração que está vindo. Porque senão, os índices que nós falamos aqui vão ser que nem a progressão geométrica. Não vai ser nem PA, vai ser em PG. Vai ser exponencial. A curva, ao invés de fazer assim, né? Assim, reta, uma crescente, ela vai fazer assim, ó. Subindo. Para quem é de matemática sabe o que eu estou falando. Entendeu? Então, esse caso é isso. Esse caso tá dessa forma. Família, muito, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se lhe permitir e quiser.